Bom, pessoal, queria primeiramente agradecer aos nossos palestrantes, tá? O Lucas, o Gustavo e o Michels. É um tema bem atual, esse tema das normas técnicas. Praticamente todas as normas técnicas de hoje nacionais estão sendo revisadas nesse momento. Então, muita coisa nova está sendo adicionada, né? O Michels explicou muito bem a necessidade da gente fazer normas técnicas nacionais para alguns temas, claro. Então, antes de fazer, preparei aqui algumas perguntas, então eu queria abrir para o público, tá? Se alguém tem alguma pergunta. Primeiramente, bom dia a todos. Parabéns pelo congresso, pela apresentação. A importância das normas técnicas no setor, isso é algo muito sério. Ainda não está muito claro para nós que estamos na base, né, da seriedade que é seguirmos as normas técnicas. Isso é muito sério. Quando se senta num congresso como esse e se ouve sobre as normas técnicas, eu fico pensando nessas usinas que já estão instaladas e nas formas que elas foram instaladas e nos inversores que foram instalados. Penso também na seriedade que é do cliente que está ali, né? Na sua residência, no seu comércio, na sua indústria, que não tem acesso a nada disso. Então, a minha pergunta é muito simples. O que se fazer, como se fazer, para trazer essa segurança agora desses equipamentos que estão instalados? Quais serão as atitudes que serão necessárias para isso, para se evitar um incêndio, talvez, né? Será necessário fazer um retrofit? Será necessário o cliente ter que contratar uma empresa porque são órfãos solares? O que se fazer? Muito obrigado, senhores. Obrigado pela pergunta. Desculpa o seu nome? Eu sou Luiz Carlos, aqui de Belo Horizonte, integrador. Luiz, obrigado pela pergunta. Eu vou passar então para os palestrantes. Eu acho que uma pergunta aberta, tá? Então eu vou dar oportunidade para cada um se manifestar. Peço só que seja breve, tá, na manifestação por conta do nosso tempo. É uma questão bem complicada, né? A principal questão é o foco na manutenção, né? Os maiores riscos aí de incêndio, por exemplo, é conectores que falham, né? A questão de arcos elétricos é o principal risco identificado atualmente, né? Então, fazendo manutenção, uma boa revisão nos sistemas, especialmente nos pontos de conectores e conexões, eu acho que é o principal, né? Porque, de fato, a troca de inversores é algo que é complicado. E, de qualquer forma, o inversor vai ter sua vida útil. Talvez daqui a alguns anos, o inversor vai ter que ser trocado e vai ser trocado por inversores melhores de maior segurança. Mas é complicado até fazer retrofit nesse ponto, porque a gente nem sabe se vai dar problema, né? Até dá problema. Mas essa questão de manutenção, especialmente dos conectores, de pontos aí, de possíveis pontos de falha para evitar arcos elétricos, eu acho que talvez seja o principal no momento. Bom, essa pergunta do Luiz Carlos aí é extremamente importante e é justamente uma pauta que nós estamos sempre levando à frente e tomando muita porrada, porque estão dizendo que a gente está atrapalhando o mercado. Tá? Nós somos os que parece que a pessoa, a gente quer conscientizar para não ter problema no mercado futuro, para que isso não ocorra. A gente batalha, estuda o que acontece lá fora, pega a experiência pregressa, mas somos muitas vezes bombardeados pelos próprios atores do setor, dizendo que a gente está complicando. Eu falo sempre, vem uma piadinha, eu falo assim, Kombi nova, quando a Kombi era nova, ela também não pegava fogo. Né? Kombi era um carro que pegava muito fogo. Claro, mais velho. O novo não pegava. Então vai acontecer muito problema com o envelhecimento dos componentes de segurança. Essa é uma bandeira nossa.
Eu e o Lucas somos Santa Maria. Nós vivemos, sabemos o que é um desastre de incêndio. Tá? Quando dá uma conspiração de fatores, vira uma tragédia. Não, nós estamos lutando contra isso, tá? Que isso seja implantado. Mas nós tomamos muita resistência por parte do mercado, que acha que é o requisito para teste a mais, para aumentar custo, mesmo que isso possa, no futuro, resultar em choques, mortes. É o caso do DR. Quantas pessoas no Brasil morrem? Mais de 1.000 pessoas no Brasil morrem porque nós não usamos direito os DRs. Eu fui fazer uma casa, como ver a cultura do mercado, o eletricista perguntou por que eu queria instalar DR, se eu não tinha tomada externa na casa. E ele falou, começou a instalar, não vou instalar porque não funciona, ligar a luz não funciona. Aí eu fui fazer manualmente. Sabe que funciona, só que tem que fazer bem feito. Então essa é uma cultura que nós temos que mudar e vocês são atores para fazer, exigir também que o setor se mobilize em torno da segurança. Eu acho que esse é um ponto, não é uma ação sozinha de esperar que alguém vai fazer. A gente tem que se mobilizar junto. A gente está tentando fazer nosso papel, mas precisamos do apoio popular, digamos assim, o apoio de todos, né? Porque senão a gente não vai conseguir. A gente é muito pouca gente na frente da segurança, conta um grande contingente que está pensando em resultado financeiro e não numa segurança a longo prazo. Claro que tem gente com séria, obviamente, né? Mas tem algumas pessoas que não têm essa preocupação, infelizmente, tá? Tentando te responder, que eu não sei o que vai fazer, mas nós estamos tentando fazer algo. É isso que nós podemos dizer. Só complementando, né? Sua pergunta, de fato, é muito importante e é muito interessante saber que você se preocupa com isso e a gente entende que, como o Michel falou, né, a gente é uma briga muito intensa quando a gente tem reuniões com o IMET para poder elaborar a parte regulatória, quando a gente quer inserir um novo ensaio, e muitas vezes isso pensando realmente no aspecto de segurança que está sendo aplicado fora, tentar trazer o de fora, a gente não está inventando a roda, né? Mas tem requisitos básicos, né? Requisitos de segurança elétrica. A gente está falando um pouco de compatibilidade, também está associado à segurança em alguns aspectos, né? Proteção contra surto, aspectos de algum equipamento importante não funcionar devido a um outro estar estacionado. Então a gente tem feito esse trabalho de levar realmente para os órgãos reguladores, destacar a importância disso. A gente pega requisitos de fora, muitas vezes a gente faz testes no laboratório para poder provar a importância dos ensaios, né, e tentar chegar numa harmonização, e aí tem esse lado, né, tem os dois lados aí, daí tem o fabricante, tem a parte regulatória, que acaba sendo uma barreira técnica, mas uma barreira essencial, né, essencial para que garanta a segurança do usuário, e aí nesse processo eu entendo que vai ter um processo aí de adequação, né, então vai ter um processo vai ter que atender a nova portaria, ter que atender os novos requisitos, então vai ter que ter um prazo de adequação, né? O ideal é que sempre que surge um novo produto, a gente já consiga estabelecer o mais rápido possível, né, um regulamento para a partir daí já começar a valer. Só que hoje esse time ainda tá atrasado, às vezes a gente acaba tendo essa zona esse período aí de adequação, né? Então, infelizmente isso tem hoje, mas a gente tem que brigar cada vez mais no mercado para que lançou um produto novo, a gente já ter o regulatório, já começar a aplicar, né, ter normas horizontais de segurança elétrica, qualquer produto novo que entrar já ter uma norma horizontal de segurança para evitar esse problema. Opa, perfeito, obrigado. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta. Por favor, só antes da pergunta, identificar Bom dia, meu nome é João Vitor, eu sou distribuidor e integrador na região de Presidente Prudente, São Paulo. Minha pergunta é uma pergunta que eu tenho muito de consumidor. Eles falam muito do ilhamento, que tem energia solar e cai energia, eu sou obrigado a desligar. A gente sabe que é uma segurança e eu queria saber, fora do país, como que está? Existe já está trazendo para o país e fora do país alguma chave seletora que a gente segmenta, ou uma tecnologia dentro do inversor que vai tirar esse ilhamento ou não? Somente com o inversor que eu pode operar como formador de rede, né? Que tem como fazer operar de forma ilhada, que são os inversores que a gente chama de inversores híbridos, né? Somente esse tipo de inversor que pode operar de forma ilhada. Aqui e fora do país também é a mesma coisa, né? Os requisitos são basicamente os mesmos. Uma chave, por exemplo, não conseguiria segmentar, não é permitido por norma e nem estudado isso. Obrigado a desconectar.
O inversor é obrigado a desconectar exatamente para garantir a segurança, né? Então, somente o inversor que consiga operar como formador de rede, porque é diferente do inversor convencional, que ele não forma a rede elétrica, ele só injeta corrente na rede, né? O outro inversor híbrido, ele consegue formar uma rede de 220 volts, 60 Hz bonitinho, independente da carga, né? Então, tem que ser um inversor híbrido. Eu vou responder, eu acho que um pouco mais específico para você, a questão do porquê que tem o antilhamento. O antilhamento é uma coisa, em todos os países, é uma questão fundamental. Citar um exemplo de caso que pode ocorrer se não tiver o antilhamento. Digamos que você quer fazer uma manutenção elétrica na sua casa. Você vai lá no quadro geral da casa e desliga o disjuntor. Tá desenergizado, não é? Só que se você tiver um inversor sem antilhamento e tiver uma condição que o teu consumo está muito próximo da geração de energia naquele momento, o sistema não desliga. Ele fica injetando energia. Fica alimentando, se auto-realimentando o sistema. Ele se mantém com energia. E então esse é o risco de choque elétrico é gravíssimo. Então, por isso que não tem, essa norma não tem, porque morre gente se não tiver o antilhamento no lado da rede. Porque você vai desligar um disjuntor e pode ficar energizado o circuito. Então, primeira coisa que acontece num incêndio, o bombeiro vai lá, vai desligar a geral. Se ele desligou a geral e continua por uma situação que o consumo está muito próximo da geração, que não dá um desequilíbrio muito grande, se dá um desequilíbrio muito grande, a tensão sobe ou cai. Aí ele desarma. Agora, se está muito próximo, ele se autossustenta. E aí tem um risco gravíssimo de incêndio. Então, a solução que existe são os inversores com armazenamento, onde tem uma chave de desconexão, uma chave de transferência, que ele comuta, o antilhamento lá da rede vai existir. Ele pode ter uma parte numa carga ilhada, uma região que opera ilhado, que ele muda de modo de operação de injeção na rede, ele secciona a rede e continua alimentando essa região local com o formador de rede. Mas essa alimentação local tem que ter requisitos de segurança, né, para garantir que quando que lá da rede ele desarme e garanta que lá fica seccionado, e do lado interno também que não vai ter o requisito de choque elétrico, que é aquelas condições de segurança que o Lucas falou, que tem que ter esses DRs, porque a questão toda é fotovoltaica nas nossas redes normais, né? Claro, no lado CA é menos crítico, mas no lado CC, nós chegamos a 1000 volts hoje em casa. 1000 volts CC. Morrer é rápido. Muito rápido, se não tiver proteção. 1000 volts CC, se estiver um pouquinho molhado, ou num telhado metálico, você está mexendo lá num conector e tomar um choque de 1000 volts CC, um telhado que tem uma ligação com a estrutura, que pega um aterramento, se não tiver proteção, você não sai. Não sai. Então, esse é o cuidado e a segurança. Não se trabalha com coisas em segurança que é demasiado. É tudo análise de risco. A gente nunca coloca nunca tem uma solução 100% de segurança. Mas a gente trabalha sempre num compromisso. Se acontecer um caso, não vai ter o que fazer. Mas na maior parte dos casos, das falhas simples, a gente vai fazer. Vocês vejam no setor fotovoltaico que praticamente não tem problema de morte em choque elétrico. Já sabe de alguém que conectou, alguns de vocês já encostou em um cabo CC energizado? Tomou choque? Hã? Desconectou ou não? Desconectou o inversor, né? O inversor tinha proteção, que é essa proteção aí, que te salvou. Se não tivesse essa proteção, não estaria aqui, possivelmente. Tá? Então, essas são as coisas que a gente defende. Só para entender, tem um motivo técnico por trás. Não tem norma de segurança, questão que é inventada por alguém. Tudo gera, essas discussões de normas internacionais têm motivos técnicos. É a avaliação o problema surgiu primeiro e depois do problema criou a solução. Por exemplo, o antilhamento quem inventou foi o Japão. Foi o primeiro país que começou a fazer geração distribuída. Por causa das ilhas e lá o primeiro país deu problema de ilhamento, tá? Deu problema de choque e morrer gente lá por ilhamento. Então as coisas... E a ideia toda de toda a ciência e desenvolvimento tecnológico nós não precisamos presenciar para atuar, nós podemos ser preemptivos. É isso que a gente... Às vezes as pessoas
muitas vezes elas não veem acontecendo um problema, ela acha que aquilo não existe. Às vezes não existe porque alguém já tomou as medidas mitigatórias para evitar que aquilo pudesse acontecer esse problema. Só para explicar o caso do adiamento, para explicar o porquê que surgiu, eu tentei explicar assim, o motivo técnico, que eventos aconteceram e que é crítico e que a gente tem que ter, embora às vezes pro conforto da utilização não seja bom. É isso que eu quero dizer. Pro conforto da utilização não seja bom, mas segurança é coisa básica. Ela vem antes do uso. Ela é o que a gente chama de condição crítica. Crítico de segurança, depois vem de missão, que é desempenhar a função que ele tem que fazer. Não, só achei interessante, né? Tu já teve caso de choque elétrico, o inversor desligou, né? Tava com o terra de proteção no inversor ligado. Né? Não, nunca pode deixar de esquecer de ligar o terra do inversor no terra da rede. Tá? O fio no potinho de terra não serve, tá? Aquela piadinha, né? Vocês já viram instalação elétrica, né? Deve ter recebido um fio verde do chuveiro com um potinho de plantinha dentro do aterramento, né? O aterramento existe na instalação elétrica só para proteção. Não tem outra função técnica. Ajuda um pouco na parte de compatibilidade hidromagnética. Mas de resto, do ponto de... ele é só para segurança. É para segurança da gente. É a pessoa que tem um equipamento, tem um fio terra que é para segurança própria, ela não quer usar o fio terra porque ela acha que aquilo é um empecilho, problema, né? Bom, pessoal, a gente encerrou o nosso tempo de debate. Queria novamente agradecer aos nossos palestrantes panelistas, o Michels, o Gustavo e o Lucas. E, claro, agradecer a participação de todos aqui no painel.